Bom dia, irmãos, graça e paz. Que o Senhor fale ao coração de todos aqui nessa manhã. E para começar, vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos 15, a partir do verso 30. Irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, peço que lutem juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia e que estão em meu serviço em Jerusalém, para que seja bem aceito pelos santos. Isto para que, pela vontade de Deus, eu chegue à presença de vocês com alegria e possa ter algum descanso na companhia de vocês. E o Deus de paz esteja com todos vocês. Amém. Então, aqui nesse texto nós vemos o encargo que Paulo recebeu de levar a doação dos gentios para os irmãos que estavam em Jerusalém. E aqui a gente tem uma situação interessante para nós observarmos, que na Judéia havia um grupo de rebeldes, eram judeus não convertidos ao cristianismo, que eles ameaçavam, né, a vida de Paulo, porque, pensem bem, Paulo, um ex-judeu, ele era um deles. Ele fazia com os cristãos exatamente aquilo que eles ameaçavam fazer com Paulo. E Paulo ele estava indo lá para servir aos cristãos, servir a igreja do Senhor. Então, se eles pegassem Paulo andando pela cidade, a coisa sairia feia para Paulo. Eles provavelmente o matariam. Mas é interessante a gente perceber aqui que Paulo ele não estava muito preocupado com a própria vida. A preocupação de Paulo, o motivo dele escrever isso e pedir oração aos irmãos, não era para que ele fizesse essa viagem em segurança, ou para que tudo seja confortável, ou para que o Senhor desse a ele bênçãos em recompensa daquele serviço que ele estava prestando. A gente pode perceber que a chavinha da lógica de Paulo havia mudado, né? Então, Paulo tinha entendido que o morrer é lucro, Paulo tinha entendido que melhor é dar do que receber. Então, a gente percebe isso muito bem, né? Quando a gente lê 2 Timóteo, o Celso comentou sobre isso, né? Que Paulo, quando Paulo fala sobre a sua morte que estava prestes a vir, ele enxerga a sua morte como uma oferta de libação. Então, ouvindo o irmão falar acerca disso, achei muito interessante que ele disse que a oferta de libação era um ritual dos judeus, que quando eles iam sacrificar um animal, eles misturavam algum óleo ou vinho na carne do animal, e quando o sacrifício estava por acabar, o cheiro ao invés do cheiro de carne queimada, o cheiro que era exalado era o cheiro de um óleo ou o cheiro do vinho. E isso tornava o cheiro do sacrifício agradável. Então, Paulo ele enxergava como a morte dele em serviço ao Senhor algo agradável. Ele entendia que o Senhor ele se agradava do seu sacrifício. Então, o pedido de oração de Paulo aqui não é para que o Senhor simplesmente o livrasse da morte. O desejo de Paulo era que ele fosse livrado das mãos dos rebeldes
para que ele pudesse servir melhor ao Senhor. O desejo de Paulo aqui é que a oferta chegasse aos irmãos. E é nesse pano de fundo que eu gostaria de trazer minha contribuição aos irmãos acerca dessa passagem. Então lendo essa passagem, eu fiquei pensando aqui um pouco sobre como que isso se aplicaria a nós, cristãos no século XXI, no Brasil. E se a gente for contextualizar, né, for aplicar exatamente o mesmo contexto, se a gente for fazer uma doação para irmãos que bem longe daqui, no Rio Branco, no Acre, essa doação ela pode ser feita de uma maneira bem simples. A gente talvez não encontraria nenhuma dificuldade. A gente levantaria o dinheiro e faria um Pix ou um TED, e no máximo até amanhã o dinheiro estaria com esses irmãos. Talvez o processo seria um pouquinho mais burocrático se nós fôssemos fazer essa doação para irmãos de outro país, né? Porque por questões burocráticas de transação de dinheiro. Mas aí eu pensando sobre isso, eu pensei da seguinte maneira: Paulo ele estava indo a serviço do Senhor para prestar esse auxílio aos irmãos, e existia uma coisa que ameaçava a ele no serviço. E pensando no nosso contexto, nos dias de hoje, né? Então vamos pensar aqui hoje nessa reunião, nós temos irmãos aqui nos servindo, né? Temos irmãos que nos serviram no louvor, o Pablo nos serviu trazendo a palavra durante o partir do pão, temos irmãos lá embaixo servindo no estacionamento, nas salinhas com as crianças, temos irmãos com os adolescentes, e esses irmãos eles correm um certo perigo que nós temos que nos atentar ao servir a igreja. Eles correm esse certo perigo, eles correm o risco de serem atacados pela própria carne. Então o nosso velho Adão, que dia após dia ele quer voltar e praticar os desejos da carne, o nosso ego, que é aquele velho sentimento também de sermos reconhecidos, aquele sentimento que nós temos de fazermos as coisas para a nossa própria glória, e o próprio Satanás, que dia após dia também nos ataca com seus dardos inflamados. E é necessário que nós nos apeguemos ao escudo da fé para que não sejamos atingidos, né? Então, foi nesse sentido que eu parei para pensar que seria muito danoso se algum de nós aqui no serviço à Igreja do Senhor fosse atacado por algumas dessas coisas. Então é necessário que nós estejamos atentos para que não voltemos a praticar os desejos da nossa carne. É necessário que nós estejamos atentos para que os nossos sentimentos não sejam para a nossa satisfação própria, e também que nós não deixemos brechas para que Satanás ele venha com seus dardos inflamados e nos trazer a nos atacar, nos acusar, e isso não atrapalhe no serviço do Senhor. Então, antes de seguirmos, vamos ter uma breve palavra de oração. Ó Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos salvou, nos separou para o seu serviço, e além disso o Senhor nos capacitou para que pudéssemos ser utilizados como pedras vivas na edificação da sua obra.
Senhor, o nosso pedido para o dia de hoje é para que o Senhor proteja as nossas mentes e os nossos corações, para que não sejamos conformados a este mundo, para que não sejamos dominados pelos desejos da nossa carne e não sejamos soberbos em nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, este é o nosso desejo, Pai. Então, antes de voltarmos para o texto bíblico, eu gostaria de trazer uma história para exemplificar, e eu acho que vai facilitar na construção do raciocínio. Provavelmente os irmãos já conhecem esse grupo, né? Essa comunidade se chama Hillsong. E a Hillsong é uma igreja australiana que no início, né, na sua criação, ela não tinha o nome de Hillsong. O nome era Hills Christian Life Center, ou Centro de Vida Cristã do Vale. E eles tinham um grupo de louvor que tinham músicos muito habilidosos, músicos muito bons, e aquilo fez com que eles se tornassem conhecidos pelas músicas que eles tocavam, pelas músicas que eles compunham. E o pastor líder dessa comunidade achou por bem mudar o nome dessa igreja, que era Hills Christian Life Center, para Hillsong Church, ou Igreja Hillsong. E aí a gente percebe uma situação muito interessante, né? É curioso notar isso, que esse nome foi mudado simplesmente pela relevância midiática que aquele grupo levava àquela igreja. Então, a gente percebe que o foco não era se os irmãos que estavam servindo, eles tinham uma vida com o Senhor, se eles tinham uma vida de devoção e piedade, se eles tinham uma vida de comunhão. Mas o foco deles era se eles eram habilidosos e capacitados, humanamente falando, para o serviço. E isso, se a gente for olhar, isso gerou algumas situações bem embaraçosas, porque a gente olha, nos choca muito quando a gente observa, por exemplo, algum vocalista da Hillsong que é encontrado em situações onde não se espera ver um cristão, ou fazendo apologia para que as pessoas vivam de maneira incoerente com a vida cristã. Então, eu estou pegando, é lógico, um extremo. Estou pegando um extremo que eu acho que está longe da nossa realidade, mas para mostrar que o nosso foco para o serviço, ele não deve ser o nosso foco para o serviço não pode ser simplesmente a nossa habilidade, a nossa qualificação para aquilo, o nosso currículo, mas sem a nossa devoção ao Senhor. E infelizmente esses irmãos, eles não seguiram por esse caminho. Então, e aí eu pensando sobre isso, eu lembrei de um exemplo que o irmão Samuel trouxe em uma reunião com os irmãos do louvor que nós tivemos há um tempo atrás. Foi algo que ele percebeu, que quando ele via aquele programa do The Voice, e esse exemplo me chocou bastante também, que muitas pessoas, quando elas eram entrevistadas antes do programa, e eles perguntavam de onde eles vieram, por que eles começaram a cantar, e eles falavam: não, eu comecei a cantar quando criança na igreja. E aí todo mundo começou a ficar admirado com a minha voz, e todo mundo começou a achar que eu cantava muito bem, e aí eu comecei a me profissionalizar. E aí eu lembro que naquela reunião o irmão trouxe isso,
E para mim foi muito impactante que o irmão falou: olha, nós não queremos que daqui saiam músicos que vão ganhar programas de calouros na televisão, ou vão ser habilidosos a ponto de se tornar conhecidos por isso. Mas nós queremos que os irmãos sirvam com seus corações, e eles sirvam dedicados ao Senhor. Então, para fechar essa introdução, irmãos, não adianta nada os irmãos que servem aqui na frente no Ministério da Palavra, os irmãos eles terem cursos de teologia, eles terem cursos de homilética, os irmãos serem extremamente eloquentes, se isso não leva, se os irmãos eles não têm uma vida piedosa e uma vida dedicada às coisas do Senhor. Então, da mesma forma, vou dar um exemplo bem prático, assim, o irmão que organiza as cadeiras aqui antes de começar a reunião. Se esse irmão souber tudo de organização, fizer curso de logística e começar a organizar as cadeiras de uma maneira impecável, que só esse irmão consegue organizar, também não adianta nada se esse irmão não estiver fazendo isso com o coração dedicado ao Senhor e com o coração submisso ao Senhor, ao tratamento do Senhor. Porque o foco não é a nossa capacidade, não é a nossa glória, o foco não é, o Pablo trouxe isso em um compartilhar, né? Não é a eficiência, não é fazer a coisa de um jeito que seja perfeito, mas é fazer a coisa certa, é fazer a coisa com o coração entregue ao Senhor. Então, isso não significa que os irmãos não devam se capacitar para o serviço, né? Lógico. Então, vir aqui à frente para compartilhar a palavra pressupõe uma preparação, estudo, e da mesma forma tocar no louvor pressupõe os irmãos saberem tocar algum instrumento ou cantar. Mas é interessante que essa preocupação que Paulo teve, que eu acho que deve ser um sentimento nosso também, por pedir oração aos irmãos para que o Senhor o capacite para o serviço e para que o Senhor o conduza a servi-lo melhor. Então, vamos a outras passagens da Bíblia em que Paulo ele mostra isso também, e gostaria que os irmãos abrissem comigo Colossenses 4, a partir do verso 2. Ô Sam, tá dando um pouquinho de microfone aqui? Continuem a orar, vigiando em oração, com ação de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu me torne ministro, para que eu torne esse ministério conhecido, como me cumpre fazer. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1 e 2. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos livres das pessoas perversas e más, porque a fé não é de todos.
e 1 Tessalonicenses 5, versículo 12. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os que admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. E vejam que situação interessante. Em diversas situações, Paulo está pedindo oração aos irmãos para que o Senhor garanta que o serviço dele seja bem executado, para que a obra do Senhor seja executada. Então, Paulo mostra, aqui nesse texto de 1 Tessalonicenses, tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês. E finalmente eu gostaria de chegar em uma passagem que era a que eu mais estava desejoso de trazer aos irmãos, que é Efésios 6, dos versos 18 ao 20. Mas antes de lermos, eu gostaria de fazer uma breve contextualização acerca do que diz essa passagem, porque eu acho que vai ser útil aqui. Paulo começa o capítulo 5 de Efésios mostrando um contraste existente entre as obras da carne e as obras da luz. E ele nos exorta a vivermos de modo coerente com o que Cristo viveu. Então, Paulo começa o versículo 3 de Efésios 5 falando sobre isso. Então, ele fala que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém aos santos. Então, ao mostrar essa maneira como nós não devemos viver, Paulo segue e mostra a maneira como, assim, nós devemos buscar viver. Então, se a gente for para o versículo 18 do capítulo 5, Paulo ele mostra isso. Não vos embriagueis com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher no Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. E aí o apóstolo Paulo ele continua aqui falando sobre os nossos relacionamentos mais ordinários, mais comuns. E o irmão Celso trouxe isso, no seu último compartilhar, e Paulo segue falando: esposas, sujeitem-se aos vossos maridos. Maridos, amem as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Filhos, obedeçam aos vossos pais. Pais, não provoquem a ira dos vossos filhos, mas nutram na disciplina e na admoestação do Senhor. Servos, obedeçam aos seus senhores. Obedeçam aos seus senhores com temor e tremor. Senhores, saibam que o Senhor deles também é o Senhor de vocês. Então, tratem-os bem. E se a gente for olhar, assim, esse é o ideal, assim. Paulo traça o ideal para as nossas vidas, que nós sejamos submissos uns aos outros, nós nos sujeitemos uns aos outros, que nós respeitemos essa ordem que o Senhor tratou para os nossos relacionamentos, seja de marido, esposa, pai, filho, patrão, empregado. Mas a gente sabe que não é assim que acontece na nossa vida. Às vezes a gente vai ter conflitos porque nós erramos. Então, eu vou desrespeitar o meu pai e isso vai gerar um conflito. O meu patrão ele vai me ser mal e isso vai gerar um conflito.
E na nossa natureza caída, a nossa tendência é pensar que esses irmãos, que essas pessoas que nos fazem, que acabam nos fazendo mal, acabam nos provocando a ira, elas são as nossas inimigas. Essa é a nossa tendência, assim, na nossa natureza caída. Então, se o meu patrão foi injusto comigo, a minha tendência é pensar, ele é meu inimigo e eu devo combatê-lo. Mas Paulo ele segue no capítulo 6 e diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas é contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade. Então, aí Paulo ele mostra quem são os nossos verdadeiros inimigos e ele nos mostra, né, nos traça o arsenal que nós temos para combater essa batalha. Então Paulo ele diz: nós temos o cinto da verdade, a couraça da justiça, as sandálias da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. E são só essas as armaduras do Espírito. Não. Paulo ele continua o texto. E se os irmãos repararem em suas Bíblias, no capítulo 6, entre o versículo 17 e o versículo 18, algumas Bíblias, como a que eu estou utilizando aqui, cada versículo não é necessariamente um parágrafo. Essa minha Bíblia, ela deixa os versículos, se os versículos eles fazem parte de um mesmo parágrafo, ela mantém isso. Então, mas a maioria das Bíblias, cada versículo é um parágrafo separado. Então, se os irmãos forem analisarem isso, do versículo 17 para o versículo 18, isso na maioria das versões que eu pesquisei foi assim. Acho que na King James que não é assim. Ao invés de um ponto final, tem um ponto e vírgula, ou seja, uma noção de continuidade. Paulo ele continua o mesmo parágrafo que ele estava falando sobre sobre essa armadura do Espírito, sobre a armadura do Espírito. Paulo ele continua falando então ele basicamente diz: então orem o tempo todo, orem com toda oração, orem no Espírito, orem e vigiem, orem com perseverança e orem por todos os santos. E nesse sentimento, Paulo, ele pede oração por si mesmo. E vamos ler o que esse texto diz a partir do versículo 13, irmãos. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e revestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo, com todo tipo de oração e súplica, para isso, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que, em Cristo, eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. E buscando mais sobre essa passagem, lendo alguns comentários bíblicos, eu achei interessante o que o irmão Warren Wiersbe traz acerca dessa passagem. Ele faz uma lembrança lá da oração do Pai Nosso que o Senhor nos ensina. E ele diz assim:
As primeiras palavras da oração que Jesus nos ensinou são Pai Nosso, e não Meu Pai. Oramos como parte de uma grande família que também conversa com Deus. E devemos orar pelos demais membros da família. Até mesmo Paulo pediu o apoio dos efésios em oração. Ele que havia sido arrebatado ao terceiro céu e voltado. Se Paulo precisava das orações dos santos, quanto mais nós precisamos. Se minhas orações cooperam para que os outros santos derrotem Satanás, essa vitória também me ajudará. Convém observar que Paulo não pede que orem pelo seu bem-estar ou segurança, mas pela eficácia em seu testemunho e ministério. E quando Paulo ele pede para que os irmãos orem por ele, como lemos em Romanos, como lemos em Efésios, Tessalonicenses e lemos também em Colossenses, eu gostaria que os irmãos enxergassem aqui Paulo pedindo orações não a pessoas desconhecidas, mas Paulo ele pede orações a cooperadores. Então, Paulo ele enxergava com grande importância o fato de terem irmãos orando por ele. Ele enxergava como esses irmãos que estão orando por mim são cooperadores do meu ministério. Então, isso não pode ser diferente no nosso meio. Então, nós temos, por exemplo, irmãos servindo, eu vou voltar a esse exemplo, nós temos irmãos servindo no ministério da palavra. Então, é necessário orarmos por esses irmãos, para que o Senhor ganhe o coração deles, para que o Senhor conduza os seus momentos de leitura da palavra e o Senhor conduza os seus momentos devocionais. É necessário orarmos por esses irmãos, para que, ao abrir a boca, a palavra do Senhor seja trabalhada em nosso meio e para que haja edificação e o nome do nosso Senhor seja glorificado. Da mesma forma, os nossos irmãos que estão lá embaixo nas salinhas, é necessário orarmos por ele também, para que o Senhor guarde o coração deles, para que o Senhor conduza os seus momentos de leitura da palavra, para que o Senhor ganhe o coração deles, para que o Senhor dê sabedoria ao tratar com as crianças, ao ter que responder as perguntas das crianças, e que também, da mesma forma, haja edificação e o nome do Senhor seja glorificado em nosso meio. E se a gente for olhar um exemplo bem prático também, nós temos irmãos que nos servem na manutenção desse prédio. Os irmãos que nos servem cuidando dos equipamentos, os irmãos que nos servem de maneira mais prática com a construção, né, dessa obra física. E é necessário também que nós oremos por esses irmãos, para que o Senhor dê a eles um coração simples, para que o Senhor dê a eles um coração correto na execução do serviço. E também para que a igreja seja edificada e o nome do nosso Deus seja glorificado. Então, oremos por todos os servos em nosso meio, para que esse serviço, para que o serviço seja transformado ao serviço de Cristo. Então, qual que é esse padrão do serviço de Cristo? Então, eu gostaria que os irmãos abrissem em Filipenses capítulo 2. Abri errado. A partir do versículo 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus,
que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou e, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhantes aos seres humanos e reconhecido na figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, esse é o padrão que o nosso Senhor Jesus nos deixa ao servirmos. Destruir o nosso ego, destruir a nossa carne e servirmos como o mais baixo de todos. E quando nós temos irmãos nos servindo, é necessário que nós oremos para que esses irmãos tenham seus corações guardados e para que o Senhor trabalhe também no coração deles. Então, aí tem uma questão que me vem assim quando eu penso sobre isso. Então, por que a gente deve orar? Por que a gente deve orar ao Senhor por esses irmãos, né? Então, a gente também vê isso em algumas passagens. E é uma questão que eu achei interessante. Eu gostaria também de trazer com os irmãos, que os irmãos abrissem suas Bíblias em Mateus 16, versículo 18. O Senhor Jesus diz aqui: também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, o Senhor Jesus mesmo, ele diz: eu edificarei a minha igreja. Ele não diz que Pedro vai edificar a igreja, ele não diz que os apóstolos vão edificar a igreja. Então, o Senhor Jesus, que é o nosso cabeça, ele também é quem nos mantém e nos fundamenta. E eu estava lendo o irmão Wayne Grudem ao escrever sobre isso, e ele disse algo interessante sobre o próximo texto que eu gostaria de ler, que Lucas, ao escrever o livro de Atos, ele é cuidadoso em informar que o crescimento da igreja não se dava apenas pelo esforço humano, mas, então, se os irmãos abrirem a Bíblia em Atos 2, versículo 47, Lucas escreve isso: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então, o Senhor era quem acrescentava ao povo. Então, Deus criou a igreja, Deus mantém a igreja e Deus individualmente, Ele capacita a igreja para o seu serviço. Então, é por isso que que nós lemos em Efésios 4, versículo 8, quando Ele subiu nas alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então, o Senhor, quando Ele subiu, Ele levou consigo aquilo que nos prendia e Ele nos concedeu dons, Ele nos deu capacitação para o seu serviço. Da mesma forma, em Romanos 12, a partir do versículo 3, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pensem com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque, assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim, nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros.
Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. E Paulo continua falando sobre esse dom que o Senhor nos deu, esses dons que o Senhor nos deu. Mas é interessante que o Senhor é quem nos distribui essas capacitações segundo a vontade dEle. Então, Paulo ele continua no capítulo 12 e no versículo 12 também, ele segue falando, ele diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Então, é necessário que nós oremos ao Senhor, como eu disse, porque o Senhor que criou a igreja é o Deus que mantém a igreja e é o mesmo Deus que individualmente capacita a todos nós. Então, nada mais coerente que nós perseverarmos em oração a este Deus, para que Ele continue trabalhando em nós, continue nos capacitando, nos dando dons, para que nós sejamos utilizados na obra dEle. Então, há no nosso meio uma oportunidade riquíssima de estarmos em oração pelos irmãos, pelo serviço aqui na igreja. Há uma oportunidade entre nós, uma oportunidade riquíssima de ficarmos sabendo das demandas que existem no nosso meio, né, para que as demandas que há no nosso meio acerca dos serviços. Essa oportunidade riquíssima se chama reunião de oração. Acontece toda terça-feira aqui na Rua Presidente, número 902, às 20 horas. E é muito interessante porque, realmente, irmãos, é uma oportunidade muito rica que nós temos de ficarmos sabendo das coisas que acontecem em nosso meio e das necessidades que nós temos tido. E o Pablo ele diz isso: a oração ela gera encargo. Então, além de estarmos orando individualmente pelo serviço, é uma oportunidade rica de juntos, como um corpo, coletivamente, nós orarmos pelas questões que nos tocam ao serviço do Senhor. Então, esse é o encorajamento que eu gostaria de dar aos irmãos, de estarmos sempre orando. Então, como o próprio texto de Romanos, que nós lemos agora por último, nos deixou, né? Que nós nos alegremos na esperança, que nós sejamos pacientes na tribulação e que perseveremos na oração. E que isso seja algo que gere, que nós tenhamos esse encargo nos nossos corações, né? De orar pelos nossos irmãos que têm se dedicado ao serviço, para que o Senhor ele continue a trabalhar em nosso meio, que o Senhor continue a edificar a sua igreja e que o nome do Senhor seja glorificado aqui. Então, vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, muito obrigado, Pai, por todas as oportunidades que o Senhor tem nos dado de servir a Ti e de como parte do Seu corpo, Pai, cooperar para a Sua obra. Como já oramos antes, ó Pai, que o Senhor nos utilize como pedras vivas para o Seu serviço. E que isso gere em nosso coração esse encargo de cooperar para a sua obra, cooperar com os nossos irmãos que têm servido. Que o Senhor nos livre do nosso ego, que o Senhor nos livre dos nossos desejos da carne, que o Senhor nos fortaleça com o escudo da fé para apagarmos os dardos inflamados do maligno, ó Pai. E que o Senhor continue a trabalhar em nosso meio, ó Pai, que o Senhor continue a nos utilizar para a sua obra. É esse o nosso desejo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.